Olá, saudações em nome de toda a equipe Mindália Televisão. Meu nome é Letícia Figueiredo. Eu quero te dar as boas-vindas mais uma vez a Mindália ao Vivo, onde milhares de pessoas em todo o mundo assistem todos os dias às conferências e entrevistas oferecidas por Mindália.com. No trabalho de hoje, nós temos o prazer de contar com a Emi Kushida, que vai nos oferecer uma conferência inédita com o tema Terapia Neural e Odontologia Neurofocal. A Emíco é cirurgiã dentista formada em 85 pela Unesp. Ela é professora nos cursos de formação em terapia neural e odontologia neurofocal no Rio de Janeiro e em São Paulo. Ela é voluntária no departamento de dor orofacial e serviço de oclusão e ATM da Universidade de São Paulo, a USP. É especialista em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares. Bom, antes de começarmos essa incrível conferência de hoje, eu quero lembrar que a Mindália Televisão é uma organização sem fins lucrativos e que tem como missão compartilhar informação que possa ajudar a elevar a consciência humana ao redor do mundo. E vocês podem nos ajudar muito curtindo agora mesmo esse vídeo, se inscrevendo aqui no nosso canal no YouTube e ajudando a gente a crescer, deixando algum comentário em algum dos nossos conteúdos, ou ainda compartilhando este vídeo com alguém que você acredita que possa se beneficiar dessas informações. E com esse gesto simples, você nos ajuda a fazer o bem, porque desta forma os conteúdos chegam a cada vez mais pessoas. Para você que está nos acompanhando ao vivo, você pode participar conosco a partir do chat, deixando comentários ou perguntas. E para diferenciar um do outro, a gente pede que quando for pergunta, coloque a palavra pergunta em letra maiúscula, depois a pergunta, depois o país de onde você está falando e depois a pergunta que você deseja fazer. Bom, então, sem mais demoras, vamos começar a conferência de hoje com a nossa convidada, Emi Kushida, com a conferência Terapia Neural e Odontologia Neurofocal. Emiko, seja muito bem-vinda pela primeira vez em Mindália Televisão. É um prazer enorme ter você aqui conosco. Nós já estamos te ouvindo. Ok, Letícia. Olá a todos que estão ao vivo neste momento, escutando a Mindália TV. É com muita alegria que eu venho aqui falar para vocês sobre o tema Terapia Neural e Odontologia Neurofocal, que é um tema fantástico e que tem ajudado muita gente na saúde, na nossa vida e na nossa qualidade de vida. Antes de falar diretamente no assunto, eu gostaria de contar para vocês como é que eu conheci a terapia neural, como é que ela entrou na minha vida. Há uns 12 anos atrás, eu tive um problema de coluna e nenhum médico conseguiu me curar, eu não conseguia resolver. E eu, como dentista, aliás, como a maioria dos dentistas, eu tive problema de coluna e na cervical. E, assim, eu travei. Chegou um dia que eu não conseguia mais trabalhar. Foi aí que uma pessoa me indicou: "Emiko, eu vou indicar você para terapia neural". E foi a terapia neural que trouxe a minha saúde de volta. Então, eu fui eternamente grata, e aí eu pensei assim: "Se isso me salvou, eu posso ajudar muita gente, muito dentista". Por quê? Qual é o dentista que hoje em dia não tem problema na coluna? Fala para mim. Então, foi assim que eu fui estudar. Eu fui até o Rio e, a partir de então, eu comecei a estudar e eu comecei a organizar cursos de terapia neural aqui em São Paulo. E a terapia neural, através de uma história de vida, tá, a gente vai atrás das emoções, a relação que isso tem o corpo, qual é a parte do corpo que está sofrendo com esse trauma emocional, e a gente faz relação com a boca, porque a boca, ela grava toda a memória que a gente sofre no nosso corpo. E é nesses pontos que a gente chama de campos interferentes, é que a gente faz a aplicação da procaína a 0,7%. Então, a terapia neural, ela vai trabalhar em todo o nosso sistema nervoso vegetativo. Por isso que eu digo que é uma terapêutica fantástica, e ela é feita por médicos, dentistas e também pelos veterinários. Então, os animais também têm o benefício dessa técnica, que é maravilhosa.
Então, eu vou começar falando que a boca é um microsistema. Assim como na auriculopuntura existe o microsistema dentro da nossa orelha, quer dizer, todos os pontos do nosso corpo estão dentro da nossa orelha. Assim como o pessoal da reflexologia também tem o corpo inteiro na sola do pé, e através da massagem é possível acessar qualquer órgão do nosso corpo. E a boca também. É possível a gente trabalhar com qualquer parte do nosso corpo através da boca, porque existe uma relação de cada dente com o nosso corpo, cada dente com uma emoção. E então é possível. Eu digo para todo mundo que o dentista tem a faca e o queijo na mão, mas ele não sabe que ele tem essa ferramenta maravilhosa. Então, os médicos também, é muito importante que os médicos tenham esse conhecimento, porque tem muitas doenças que, o médico trata, regride, trata, volta, e às vezes volta em uma doença muito mais grave. Então, daí o médico tem que ter essa noção do quanto o problema que tem na boca, tipo canal, implante, eh, feitos na boca, extração, cicatrizes, o quanto que isso tem relação com problemas de saúde que vai acontecendo ao longo do nosso corpo e ao longo da nossa vida. Então, como vocês podem ver nesse primeiro slide que eu estou mostrando, o microsistema, né. Então nesse primeiro slide que a Letícia vai mostrar, é possível a gente poder enxergar que, através de um problema na boca, uma cárie, uma lesão, uma infecção, um abscesso, uma cicatriz, é possível que aquelas bactérias, aquela infecção, sendo um campo interferente, ele pode afetar qualquer órgão do nosso corpo, qualquer sistema. Porque o nosso corpo está tudo interrelacionado. Não dá para separar a cabeça do pescoço, da barriga, das pernas. O nosso corpo está inteirinho ligado. Então, a boca, sendo um microsistema, os dentes vão guardar as representações dos nossos conflitos emocionais e dos problemas existenciais. E essas dores ficam gravadas na memória de cada célula. Então, aquilo que o corpo vai sofrendo, as consequências das emoções ao longo da vida, isso tudo vai sendo gravado na memória do dente. Por isso que, acessando o dente, é possível a gente acessar as nossas emoções que ficaram ali gravadas. Ok, Letícia? Então agora volta. E Dr. Vou, que foi um médico odontólogo na Alemanha, ele fez a relação de cada dente com os órgãos do nosso corpo. Então, por exemplo, os incisivos têm relação com o nosso sistema urogenital, né, e assim como o canino, os pré-molares, os molares, os sisos. Então existe uma relação de cada dente com cada parte do nosso corpo. E dentro do sistema holográfico, o dente, ele tem a informação do corpo todo. Então por isso que não tem como separar o corpo da boca. Então não tem como o dentista olhar só a boca e tratar só a boca, porque no nosso corpo está tudo interligado. Quando o dentista está tratando o dente, ele está tratando automaticamente o corpo também, desde que tenha a relação. Então, na próxima imagem, que a Letícia vai colocar, é possível ver essa relação que eu estou falando. Na região central dos incisivos, tem a região do rim, bexiga e todo o sistema ginecológico e a próstata no homem. O canino
que é o dente logo em seguida, que são os dentes da presa, tem a ver com o fígado e na emoção tem a ver com a raiva, com a ira. E lembrando que nos incisivos da frente, tem a ver com o medo. E nos pré-molares, que são os dentes 4 e 5, tem a ver com a tristeza, é a tristeza que a gente guarda, tá? E isso tem relação direta com os pulmões e o intestino grosso. Isso tudo é relação feita dentro da medicina tradicional chinesa. E nos molares, nos primeiros molares e nos segundos molares, tem a ver com o estômago baço pâncreas, e que tem a ver com a preocupação. E os sisos, que tem a ver com o coração, tem a ver com a euforia, que é a distorção da nossa alegria. E no inferior ocorre uma inversão dos pré-molares e dos molares, de restante é o mesmo. Então, não só em termos de órgão, mas existe relação com todas as nossas glândulas endócrinas e relação com com cada vértebra do nosso corpo. Então, não dá para separar a boca com o corpo. E lembrando que 75% de todos os campos interferentes encontrados no corpo, quer ser físico, emocional, neural, 75% deles têm relação, estão dentro da nossa boca. Então vejam que a boca é um ninho de campos interferentes. É por isso a responsabilidade do dentista. Agora, quando sobe do pescoço para cima, aí o índice já vai para 85%. Então, é muito grande a quantidade de campos interferentes que a gente tem do pescoço para cima, que é na nossa parte cefálica. E estamos sempre à procura dos campos interferentes. Então, os campos interferentes mais encontrados na boca são as fraturas, os abscessos, os traumas, canal, eh, dente que já perdeu a vitalidade pulpar há muito tempo, aparelho fixo, porque o trauma de um aparelho fixo é muito grande, então é uma agressão para o sistema nervoso. Então sempre dá preferência para forças leves. Por isso que eu sou adepta à ortopedia funcional dos maxilares e aos aparelhos de biocibernética também. Então no próximo slide dá para a gente ver quais são esses campos interferentes que a gente mais encontra na nossa cavidade bucal. É o que eu mostrei, tá? E os amálgamas também, que são as restaurações, e que eu vou falar da toxicidade do mercúrio do amálgama, que é muito tóxico para o nosso corpo. Os implantes também, mas não que eu seja contra o implante, não é isso. É que o implante precisa ser feita de uma maneira criteriosa, na época certa da vida. Eu vou citar um exemplo. Se uma pessoa que está com câncer, se uma pessoa, que está com uma doença autoimune, ela não pode colocar um implante naquele momento para elevar a autoestima dela. Não, aí se colocar implante nesse momento, é grande a chance desse paciente adoecer mais ainda. Então aquela doença que ela tinha, vai aprofundar mais ainda, podendo se tornar mais grave, e às vezes até mesmo irreversível. Então, a consciência dos dentistas é muito grande. Então é isso. E além dos campos interferentes que nós podemos encontrar, muitos no nosso corpo e na nossa boca, eu acredito que todos estão se pensando assim: mas como fazer para prevenir isso? Como fazer para não criar campos interferentes no nosso corpo? Aí está a importância da prevenção, orientação. E a gestante, ela tem que receber a orientação com o bebê, com o feto, ainda na barriga da mãe. Depois que nasce e a mãe coloca
hábitos errados, alimentação errada, tóxicos, aí já é muito tarde. Então é importante que a mãe faça tudo certinho para que essa criança não tenha problema no futuro. Então, no próximo slide que a Letícia vai mostrar, ela vai ver o quanto que a respiração isso, a respiração correta pelo nariz vai depender da amamentação. Então é importante que a mamãe dê aleitamento materno e na época certa já entrar com papinhas, com frutinha, com grãozinho de arroz, feijão, né, e assim vai se tornando mais sólido e não ficar com líquido a vida inteira, porque aí é esse líquido a vida inteira, coisa pastosa, crianças que têm preguiça de mastigar, é isso que faz com que essa boca não cresça. Então é uma criança que com certeza vai ter que usar aparelho no futuro, porque a boca não vai crescer o suficiente para caber todos os dentes permanentes. Então hábitos precisam ser removidos até 2 anos, 2 anos e meio no máximo. Mais que isso vai provocar deformidade de toda a arcada, fica muito mais difícil. Hábitos como chiclete também é muito ruim, não é só pelo açúcar, mas hábito de mastigar de um lado só, porque pode dar problema na articulação, desgaste, dor na ATM, zumbido, perda de audição, sensação de ouvido tapado. Isso tudo é pessoas que mastigaram de um lado só durante a vida inteira e o chiclete é uma bomba para isso. E eu coloquei aí o desenho do carrinho, porque isso acaba, facilitando a vida da mãe, porém não favorece o desenvolvimento neuronal e motor da criança, porque vai criar etapas e isso a longo prazo, no futuro, vai trazer consequências. Então a criança tem que passar por todas as etapas da vida. É um desenvolvimento do sistema nervoso. E outros tipos de hábitos também que tem de roer unha, onicofagia, drogas, álcool, fumo, isso tudo leva a problemas orgânicos da saúde e que são campos interferentes que a própria pessoa está criando. Então, é essa saúde que a gente busca sem esses hábitos. E ter consciência disso e o quanto isso está prejudicando a nossa saúde. E eu quero dar ênfase na respiração bucal. A respiração bucal é altamente prejudicial a tudo, não só para a arcada, mas como para o sistema neurológico, para a memória. É uma criança que fica voada, não consegue prestar atenção, dorme mal. Então, é muito importante que a mãe possa estimular a respiração pelo nariz, porque é isso que vai levar à respiração nasal, que é o correto. Aí sim, o ar vai ser aquecido, filtrado e umidificado. Então, aí a importância da respiração. No próximo slide, que a Letícia vai colocar, eu vou citar todos os malefícios que pode ter uma respiração bucal. Além de atuar na arcada, nas amidalites, nas faringites, nas inflamações da garganta, a interposição de língua, porque o hábito se perpetuou durante muito tempo. Então, a língua, ao invés de ficar no céu da boca, ela passa a ficar como um peso morto. Ela começa a empurrar os dentes, dando origem às mordidas abertas. Aí só resolve com o aparelho, quando passa muito tempo da idade. E olha o que ela provoca, além de tudo, ela vai provocar problema de ronco, apneia, por causa do estrangulamento, o ar não tem por onde passar. E além de tudo, é muito relevante falar da alteração postural, porque a nossa postura do corpo, a formação da nossa lordose e da nossa cifose fisiológica depende de uma boa oclusão dental. Então, existe uma relação direta entre boca, oclusão, a função correta da boca com a postura.
A criança que é respiradora bucal, ela vai ficar corcunda, com a cabeça para frente, com a cabeça anteriorizada, com o ombro para frente, e isso vai dar origem a problemas na lordose cervical. É isso que provoca as dores na cervical mais tarde. Daí a importância, o ronco e a apneia também. Tem que ter a maxila, o céu da boca bem desenvolvida, para que a língua possa ficar no céu da boca e tenha força na musculatura suficiente para dormir de boca fechada e não dormir de boca aberta, para que estimule a respiração do nariz, ok? Então, a importância da respiração nasal e não bucal. Então, dentro da terapia neural, o mais importante de tudo que eu acho é fazer a história de vida. É na história de vida é que você vai saber exatamente quais são as emoções que aconteceram ao longo da vida e que comprometeu a saúde. É como se fosse um copo onde a gente vai colocando água, vai colocando, colocando. Então, são vários golpes emocionais que a gente vai sofrendo ao longo da vida. E então, quando o último golpe emocional, que é fatal, tipo, perda do emprego, o pai que faleceu, a separação do casamento, sabe, isso tudo são choques que que mexe com 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 a vitalidade da pessoa. A pessoa perde completamente a energia. Então, é através da história de vida é que a gente vai relacionar esses eventos emocionais, os traumas emocionais, com, a doença que surgiu no corpo. Aonde é que a pessoa sente aquela dor da perda, aquela dor da morte, aquela carência, a tristeza? Ela vai apontar. Ela vai apontar em alguma parte do corpo, tá? Então o próprio paciente vai sinalizar. Além disso, na história de vida, a gente vai saber quais foram os dentes envolvidos naquela época que aconteceu esse trauma. Por exemplo, é muito comum durante um período de muito estresse, um período muito difícil na vida daquela pessoa, começar a doer algum dente ou formar cárie, ou aquele siso que estava completamente quietinho, de repente inflama, aquele canal que já tem uma lesão há muito tempo, de repente forma um abscesso e estoura, é o que o corpo ele está falando. E isso tudo vai estourar na boca. Então, é melhor estourar na boca do que estourar no corpo, porque na boca é possível a gente tratar. Muitas vezes no corpo, o prejuízo é muito grande. Daí a história de vida para a gente relacionar. Então, é nesses campos interferentes que a gente descobre através da história de vida, é que a gente faz a aplicação da procaína a 0,7%, que é um anestésico local bem fraquinho. E na história de vida também é importante, a gente vai ver no próximo slide, que a Letícia vai colocar. Isso, aqui é a história de vida que eu falei para vocês, e que a radiografia panorâmica é fundamental. Não dá para fazer a terapia neural sem a panorâmica, porque muitas vezes o paciente, ele fala que dói um dente ou que ele fez canal no dente tal, só que quando a gente olha na radiografia, o paciente falou tudo contrário, tudo inverso, porque ele confunde o direito e o esquerdo. Por isso que a panorâmica vai checar tudo aquilo que o paciente falou. E a característica da terapia neural é a singularidade. Na singularidade, é importante frisar que cada paciente vai reagir de uma maneira diferente. E por quê? Porque nós somos ser único, não existe outra pessoa igual a nós, igual a gente, não tem. Cada ser vivo é um ser único, cada um carrega uma emoção, cada um carrega uma alma. Cada um tem a sua dor, e a dor de um é diferente do outro. Então, o tratamento é singular. No próximo slide, que a Letícia vai mostrar,
a gente vai ver que, respeitando a singularidade de cada um, a terapia não está relacionada a doenças ou diagnósticos, mas a seres humanos únicos em processo de aprendizagem. Então, a doença traz o nosso aprendizado e cada pessoa vai reagir de uma maneira diferente. Então, é na incerteza. Você nunca sabe o que vai acontecer. É isso que é bonito na terapia neural. Isso é lindo. Não existe protocolo. Não é que um mais um é dois. Na terapia neural, um mais um pode ser três, pode ser quatro, pode ser cinco. E assim vai. E é importante a gente aprender a esperar, tem que ter paciência, porque às vezes a gente faz a aplicação num campo interferente e na hora vai sumir uma dor que às vezes o paciente tem há 20 anos, há 30 anos, de repente some. Às vezes precisa de 2 aplicações, às vezes precisa de 3 aplicações, às vezes precisa de 4, né. E então, isso é singular, depende de pessoa para pessoa. Por isso que a gente tem que aprender a esperar. Calma, porque o paciente é ansioso, ele quer saber tudo, ele quer saber tudo. Aonde que é, como que é, o que que ele vai sentir, quando vai sarar, né. Então tudo tem que ter calma, é aprender a esperar. E, uma coisa também que acontece na terapia neural é a entropia. Entropia significa liberar aquilo tudo que a pessoa acumulou durante a vida inteira. Então, tem paciente que pode ter uma catarse, chorar, uma crise de gargalhada, às vezes ele fica triste, às vezes ele vem uma raiva. É que tudo depende daquilo que ele guardou. Uma pessoa quieta, que nunca falava nada, 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 introspectiva. Vocês imaginam quanta tristeza que ela guardou? Então, na hora que ela recebe a terapia neural, aquilo tudo vem, né. Às vezes, ele comenta assim: "Mimico, eu não consigo controlar, eu não consigo parar de chorar", né, porque ele tem que liberar, ele tem que soltar, então a gente tem que acolher o paciente. Então no próximo slide que a Letícia vai mostrar, a gente vai ver que muita coisa pode acontecer na entropia. Então aqui ó, uma febre, uma diarreia muito grande, ou às vezes uma taquicardia, que vai durar apenas alguns minutos, uma febre, um abscesso que pode estourar, isso tudo pode acontecer, tá. Então, eh estar preparada e acolher o paciente quando isso acontecer. Por isso que a gente sempre tem que ter contato com o paciente, porque às vezes ele vai ter uma coceira na pele, vai ficar vermelho, ele não vai associar com a terapia neural, ele vai fazer o quê? Ele vai ligar para o dermatologista dele e vai pedir um remédio, aí vai passar a pomada, pronto, aí ferrou, aí cortou o nosso processo de cura. Então, é importante que o paciente sempre traga para nós, o terapeuta neural, tudo aquilo que vai acontecendo. Então, tudo aquilo que sai da normalidade, ele tem que avisar para a gente: "Olha, doutora, hoje eu amanheci assim. Olha, doutora, hoje eu chorei o dia inteiro". Tudo pode acontecer. Então, como é que é feito isso, né? É através da procaína. É uma coisa muito simples. Porque na terapia neural, a gente só usa uma seringa, um anestésico e uma agulha. E a gente elege, através da história de vida, os campos interferentes, e é nesses pontos, pode ser na boca, pode ser em outra parte do corpo, pode ser nas cicatrizes. Então a gente faz a aplicação da procaína a 0,7%. Então no próximo slide a gente vê que a procaína, ela olha quanto benefício que a procaína traz através da terapia neural. Ela vai promover a estabilização da membrana celular, ação bacteriostática, então ela tem ação antimicrobacteriana, ação de antibiótico, ela vai prevenir a esclerose tecidual, então é quase que um anti-envelhecimento, ela vai retardar
o envelhecimento das células, ele tem ação de vasodilatador, antidepressivo, porque melhora a disposição e o ânimo dele, efeito simpático-lítico e parasimpático, relaxante muscular, melhora a circulação coronariana, então tudo passa a trabalhar melhor. Então é como se o corpo acordasse. Então a terapia neural, ela vai trabalhar no sistema hormonal, endócrino, imunológico, no sistema neuronal. Então o corpo inteiro vai se beneficiar. Então, em qualquer parte da medicina ou da odontologia, não precisa ser um especialista em tal coisa para fazer o curso de terapia neural. Não, qualquer área dentro dos dentistas e da medicina pode fazer a terapia neural, porque ela trabalha com o nosso sistema nervoso vegetativo ou autônomo. Olha que fantástico. Então, qual é o mecanismo de ação da terapia neural? Ela vai trabalhar ao nível da sinapse, ela vai estimular os neurotransmissores. Então, no próximo slide, a gente vai ver que uma célula doente, ela tem de 0 a -40 ou até mais negativo, porque é uma célula fraca. Uma célula normal, ativa, ela tem de 60 a 90 milivolts de carga elétrica. Então, o que que a terapia neural faz? A procaína faz? Ela vai dar um estímulo elétrico para aquela célula que está doente, então a célula vai acordar. Então ela vai receber de uma vez 290 milivolts. É uma descarga elétrica. Por isso que aquela região enfraquecida, ela volta a receber informação. Aquela região fria do nosso corpo, ela volta a se aquecer outra vez, porque a energia voltou a fluir. A informação ao nível de neurotransmissores começou a acontecer. Isso é uma coisa linda, fantástica. Tá aí a beleza da terapia neural. Então o Sunic, ele explica isso, né? Porque foi lá que aconteceu. Há 90 anos atrás, foram os irmãos Hunick que descobriram lá na Alemanha. Vocês veem, né, tudo acontece na Alemanha. E a terapia neural também surgiu na Alemanha. Recebendo uma descarga, a célula, ela se repolariza, então ela recebe uma hiperpolarização. E através do controle da entrada de sódio e potássio. Então é bomba de sódio e potássio. Então, ela é utilizada como uma terapia de regulação das membranas por ter a capacidade de estabilização do potencial elétrico. Então, vocês viram a importância da procaína, ela tem uma ação simpaticolítica, faz o corpo acordar, atua do simpático. E a gente não pode esquecer que a terapia neural tem relação direta com os meridianos da acupuntura. E nós temos os meridianos da acupuntura passando pela boca, passando pela cabeça, em vários dentes. Por isso que, quando você aplica num dente, o corpo inteiro responde. Quem já fez acupuntura sabe disso. A acupuntura trabalha com o corpo inteiro, trabalha com as emoções, trabalha com os meridianos, com fluxo de energia. É física quântica isso. Então, no próximo slide, a gente vai ver quantos meridianos tem no nosso corpo. Olha só, no corpo inteiro, tudo no sentido longitudinal do nosso corpo, longo eixo. É por isso que as cicatrizes que são feitas de modo horizontal, por isso que as cicatrizes como a cesariana, quando faz lipo, quando faz alguma cicatriz no corpo, no sentido transversal, ela está cortando os canais dos meridianos da acupuntura. E olha só na cabeça, na cranioacupuntura, também é um microsistema. Todos os órgãos do nosso corpo podem ser identificados através da cabeça. Por isso que
existem vários microsistemas no nosso corpo, e a boca é uma delas. É isso que eu estou trazendo para vocês hoje, dando esse novo conhecimento, de que não é o remédio que vai trazer a cura, não é o remédio que vai tratar a dor da alma. Não, você tem que cuidar das emoções, tem que cuidar da nossa energia vital. É isso que vai levar à cura. E a cura está dentro de você, não é externo, está dentro de você. É isso que a gente vai estimular. Então, a terapia neural vai dar o estímulo, pá, tá? E o tiro é certeiro. Então, no próximo slide, a gente vai ver vários tipos de cicatrizes no nosso corpo. E pode ser na boca, né, tem várias cicatrizes, na barriga, no queixo, criança, qual criança que na infância não corta o queixo? Sempre a criança cai de patins, ou cai na escada, bate o queixo, bate a boca, né. São cicatrizes que ficam, e essas cicatrizes podem ser muito prejudiciais ao longo da vida. Às vezes, essa criança passa a ter uma dor no joelho, uma dor, eh, uma dor no pé, por causa de uma cicatriz que ela fez na infância, no rosto ou na cabeça. Tá? Então é através da história de vida é que a gente vai ver essa relação, e é nesses pontos é que a gente vai fazer a aplicação da procaína, como vocês estão vendo nessa figura de baixo. Então para quem como se fosse uma anestesia, feito no dentista, é uma coisa muito simples, rápida e não dói. A não ser que, seja um ponto de muita inflamação, aí a pessoa pode receber a dorzinha de uma picadinha, mas no geral não dói nada. Então, eu gostaria de estar falando para vocês, agora nós já estamos no finalzinho, falando da importância da odontologia biológica. Na odontologia biológica, o dentista, ele precisa, estar a par do que está acontecendo com aquele paciente, com a sua história de vida, as emoções, o que está acontecendo em casa, o que está acontecendo no trabalho, o que está acontecendo com os filhos, né. E está preocupado com o estresse dele, com as emoções. E, fazendo essa relação toda com a boca, o que aconteceu na boca. Então o tipo de material usado na boca é muito importante, tá. Fazer os implantes, fazer as restaurações, o tratamento da prótese em momentos oportunos da vida, não em qualquer momento da vida do paciente. Né, tem que escolher o material, e tem que escolher material que seja biologicamente compatível. Para isso existem os testes feitos na boca, aquilo que é compatível e aquilo que não é. Então, o nosso corpo responde. Hoje em dia, dentro da medicina e da odontologia, é tudo na base dos frequenciais, é tudo na base dos essenciais, tá? Então, o corpo responde, porque nós somos seres de energia, nós somos energia pura. Então, tudo o corpo responde. Então, daí a importância de remover sempre os amálgamas da nossa boca, que é altamente tóxico para o nosso corpo. Então, no próximo slide, eu vou mostrar para vocês, olha a toxicidade do amálgama. Então, precisa ser removido. Tira amálgama, para quem não sabe, é aquela restauração prateada que o dentista colocava há décadas e décadas atrás, que hoje em dia ninguém mais coloca, porque isso é altamente tóxico. No SUS já proibiram, porque já sabe a toxicidade, não só na saúde, mas como para o meio ambiente, por causa do vapor que sobe através do mercúrio dos amálgamas. Então vejam que o mercúrio atua no sistema imunológico do paciente, no sistema respiratório, esse é um dos piores, porque
A pessoa tem uma série de alergias, problema respiratório e não sabe que é do amálgama. No sistema digestório, digestivo, estômago, intestino, na pele, alergia, vários tipos de dermatite, no sistema nervoso, vários problemas que a pessoa tem, no sistema locomotor, vai perdendo a motricidade do corpo, vai provocando dor e rigidez nas articulações, atua no sistema circulatório. Então vejam, quanto como é tóxico o mercúrio. E para isso, na odontologia biológica, precisa proteger o dentista e o paciente na hora da remoção. Não pode remover e o paciente vai engolindo, vai inalando o gás tóxico do mercúrio. Não pode. Tem que ter proteção para o dentista e para o médico. O dentista e para o paciente também. E a água não pode ir diretamente para o esgoto do consultório, senão vai para a água de abastecimento público e a população inteira vai sofrer as consequências disso. Todos vão receber a toxicidade. Então, para terminar, finalizando, eu vou falar um caso clínico. Eu tenho vários casos clínicos, eu vou falando de acordo com o tempo. Ou a gente vem numa outra oportunidade, né, eu falo mais, porque tem muita coisa para falar. Mas pelo tempo, agora eu vou falar de um caso clínico. É uma paciente, mulher, e ela assistiu o filme do Netflix que chama Root Cause, que são os problemas causados pelas raízes dos dentes, principalmente aqueles que têm canal. E nesse filme mostra que os campos interferentes são sensíveis à palpação. E o próprio paciente olhando o filme, em casa, no espelho, ele começou a palpar na região da gengiva de todos os dentes. E o próprio paciente descobriu que um dente dele que tinha canal era o dente que ele tinha dor, e ele lembrou disso. Aí ele veio assustado no meu consultório e ele falou: "Doutora, eu descobri um campo interferente na minha boca". Eu falei: "Mas como?". "É porque eu fiz a palpação e esse dente aqui doeu e ela me apontou esse dente aqui". Aí quando eu olhei na radiografia, realmente era um dente que ela fez canal há muitos anos atrás, estava com lesão, foi feito canal. Então, no próximo slide que a Letícia vai mostrar, que é o último slide do dia, vocês vão ver a radiografia. Então, essa é a radiografia em que o paciente apontou, aonde tem esse círculo vermelho, é onde o paciente apontou que estava sensível e doía na palpação da gengiva. Aí, na radiografia pequenininha, aonde a gente vê isso, com maior aumento, que realmente no lateral 12 tem uma lesão muito grande, com espessamento do ligamento, e que esse era o dente que o paciente sentia. E na história de vida, eu já sabia, né, que essa paciente tinha vários traumas de abuso, que ela não confiava nos homens, que ela tinha dor no pé há mais de 1 ano que sofria, então ela entrava no consultório mancando com dor no pé, ela já tinha ido no médico ortopedista muitas vezes e nada resolvia o caso dela. Ela tinha várias extrações, como vocês podem ver, essas falhas na boca, é tudo extração. Aí eu confiei na intuição do paciente e no relato. E também eu peguei a procaína e eu apliquei, fiz um teste de dente. Eu falei: "Vamos ver até que ponto que a paciente está certa ou não". Aí quando eu apliquei nesse dente, na gengiva, fiz uma pápula pequenininha, a paciente ficou assim, ela se sentiu uma leveza, um alívio, ela teve um choro. E na hora ela relatou para mim que aquela dor no pé que ela tinha há muito tempo, mais de 1 ano,
tinha sumido completamente. Ela começou a andar pelo consultório feliz da vida, fala: "Olha, sumiu, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito, como é que pode isso?", sabe. Ela ficou muito feliz. Então, gente, a terapia neural é isso. Ah, tá, uma coisa, esse filme infelizmente já saiu do ar, tá. Então mesmo que vocês forem atrás, não tem mais, porque foi muito polêmico, porque essas coisas não se ensinam em faculdade. Então foi um tema muito polêmico, mas, o que eu venho aqui passar para vocês é isso, que existe uma relação entre boca e corpo, dente e corpo, que não dá para separar. Então, é isso que eu tenho para contar, eu estou à disposição, e eu não sei se tem perguntas para fazer, a Letícia vai poder falar para a gente, ou se ela quiser fazer pergunta, estou à disposição. Estou encantada, Emico. Não conhecia terapia neural, nada, 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 nada. Estou assim impressionada. Bom, a gente chegou ao final então dessa conferência incrível que a Emico trouxe aqui para a gente. Eu quero agradecer enormemente, Emico, esses conhecimentos que você trouxe para dividir aqui em Mindalia Televisão. E quero, antes de passar as perguntas, eu vou abrir então o chat agora para as perguntas. Coloquem suas perguntas que a Emico quer ouvir vocês. Mas antes de passar as perguntas, eu quero lembrar que a Mindalia é uma organização sem fins lucrativos que tem como missão difundir o conhecimento humano e impulsionar a solidariedade no planeta. Uma forma importante de contribuir com o Mindalia é se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, porque dessa forma o YouTube recomenda os vídeos para mais pessoas. A gente também tem o Mindalia Televisão e o Mindalia TV, que é em inglês e em espanhol. Caso você conheça alguém nesses idiomas, você também pode apresentar a Mindalia em outras línguas para eles. Se você quiser compartilhar uma conferência ou dar uma informação que considere valiosa, você pode entrar em contato conosco pelo site mindaliatelevisão.com e se inscrever no menu superior onde está escrito oferecer uma conferência. Bom, vou passar então agora as perguntas. Eu queria fazer uma pergunta, Emico. Sim, sim. Deixa eu entender, assim, na verdade eu queria saber se você tem mais algum caso clínico que você possa compartilhar, que eu fiquei muito interessada. Eu queria entender direito, assim, por exemplo, se eu tô com uma dor crônica no pé, eu posso procurar um terapeuta neural em vez de um ortopedista? Tipo, é isso mesmo? Tipo assim, se eu tô com uma dor crônica na coluna, eu posso procurar um terapeuta neural? Sim, como eu expliquei, né, existe uma relação de cada dente com o nosso órgão do nosso corpo, e existe relação de cada dente com as articulações. Então é possível sim, Letícia, né. Eu vou responder a sua pergunta através de um caso clínico, tá bom? Ótimo. Tá. Veio uma paciente uma vez no meu consultório, só que a secretária da clínica aonde a gente trabalhava. E ela tinha uma dor na coluna, assim como eu, dor na coluna, e ela também tinha uma dor na coluna há 19 anos. Você imagina, 19 anos, ela só tomando remédio analgésico anti-inflamatório, ela estava dopada, e ela já estava desiludida e estava com depressão, de tanto remédio que ela tinha tomado em vão. Aí ela chegou lá, né, e eu estava lá no ambulatório de terapia neural, então são vários profissionais junto, médicos, dentistas, todos juntos. E na história de vida, nós perguntamos para ela, assim, "O que que aconteceu com você há 19 anos atrás?". Porque a gente sempre quer saber o que que aconteceu de emoção quando surgiu aquele problema. Né, que é problema na coluna, que no seu caso, você falou de alguma articulação do nosso corpo, né. No caso dela, é problema na coluna. Aí ela falou assim: "Emiko, há 19 anos eu sofri um acidente de carro, e eu fui jogada para fora da janela, e foi muito difícil, eu fui internada, ficou vários cacos de vidro nas minhas costas, mas ela não quebrou nada, ela apenas machucou e teve muitas cicatrizes no corpo". Aí quando eu vi aquelas marcas de cicatriz no corpo, eu falei: "Nossa, esse é um campo interferente", né. Aí os médicos também que estavam lá, eles fizeram a aplicação,
na cicatriz que ela tinha. E quando foi feito a aplicação na cicatriz, a dor praticamente, eliminou tudo, a dor na coluna que ela tinha. Só que depois de uma semana, a dor voltou. Voltou em menos intensidade, voltou. Aí, passado mais 2 semanas, que era o segundo ambulatório de terapia neural, ela veio no consultório outra vez. Aí ela falou: "Ai, doutora, a minha dor voltou, voltou quase que 50%". Aí, o que que nós fizemos? Nós aumentamos a investigação na história de vida. Aí nós perguntamos: "O que mais aconteceu na sua vida? O que mais aconteceu nesse acidente? Nessa época que aconteceu isso?". Ela pensou, 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 de repente ela deu um grito: "Lembrei, Emiko, naquele acidente do carro, eu quebrei meu dente e metade do dente foi embora". Pronto, aí a gente já fez o link que precisava. Aí quando nós fizemos a aplicação nesse dente, a dor cessou, não voltou depois de uma semana, nem depois de um mês, nem depois de 2, nem depois de 2, 3 anos. E todo ano ela vem no meu consultório só para visitar. Fala: "Olha, doutores, minha dor não voltou nunca mais. Agora a preocupação dela, sabe o que que é? É emagrecer, só isso. Mas aquela dor na coluna nunca mais apareceu". Por quê? Porque na época ela quebrou o dente, então toda aquela memória de trauma, ela ficou na cadeira de rodas, ela parou de trabalhar, então toda aquela angústia ficou gravado na memória daquele dente. E quando a gente fez a aplicação, é onde houve a desprogramação, quer dizer, a gente ressignificou aquela história. Então, ela passou a enxergar aquilo, o acidente, os anos todos que ela ficou, na cadeira de roda, não digo que ela ficou esse tempo todo, mas ela ficou bastante tempo. Então, isso tudo ela conseguiu ressignificar. Então, respondendo a sua pergunta, é possível sim, é possível sim. Uma vez eu viajei também, é um outro caso, tá? Uma vez eu viajei também com uma pessoa, ele era bem cético, ele não acreditava nesse tipo de relação da boca com o corpo, com as articulações. Depois de 6 horas de viagem, ele falou assim: "Mico, eu não aguento mais de dor no meu joelho, dor no joelho, muita dor". Aí ficou assim, eu nem sei se ele tomou algum remédio ou não, só que na volta ele falou: "E Mico, a minha dor aumentou, eu tô com muita dor no joelho, eu não vou conseguir dirigir o carro". Falei: "Ah não, não vai sobrar para mim não, eu não vou dirigir o carro sozinha". Falei: "Vem cá". Aí eu peguei ele, eu perguntei assim: "Escuta, você tá fazendo algum tratamento dentário?". Ele falou: "Eu tô, por quê?". Eu perguntei: "Qual?". Eu falei: "Olha, a minha esposa, ela tá me refa é dentista, endodontista, tá me refazendo esse canal e eu tô com curativo". Pra quê? Apliquei nesse dente que estava fazendo canal. Acredita que na hora sumiu aquela dor no joelho que ele estava tendo? Né, então essas coisas é muito comum acontecer, né, então fazer sempre essa relação do dente com aquilo que estava acontecendo. Tá? Então é uma coisa que existe mesmo, e tem muitos estudos, tem muita pesquisa sendo feito, tá? Muito estudo sendo feito em cima disso. Nossa, eu tô encantada. Vou fazer uma pergunta assim de leiga total, assim, porque para mim foi muito novidade. Primeiro eu queria saber, a procaína, o que que ela é? Ela é um hormônio, ela é Tá, uma substância química, ela é um quê? E tá. outra coisa, ainda eu quero reafirmar isso, por exemplo, se eu tiver com dor de estômago, eu posso procurar um terapeuta neural? Pode, Tô pode sim, encantada. mas é lógico, né, que o profissional vai ver tudo em conjunto, né, alimentação, vai ver como é que tá o terreno da pessoa, vai ver se tá tendo alguma coisa na boca, né, se tá em tratamento, se tem alguma lesão, se tem alguma infecção, então tudo tem que ser visto, tem que fazer palpação. Então, tudo tem que ser visto ao mesmo tempo. E você me perguntou
que é exatamente a procaína? A procaína é um anestésico bem fraquinho, é diluído a 0,7%. Então, ela não tem o poder de anestesiar. Por isso que ela se tornou em desuso dentro da odontologia, porque não tinha o porquê. Porque o potencial dela de anestesia era muito pequeno. Mas aqueles irmãos Hünekes, lá na Alemanha, descobriram que a procaína, nessa concentração, ela tem o poder de desprogramar, que é o que a gente chama de terapia neural. Só que naquela época eles faziam endovenosa. Então, aplicando a procaína endovenosa no corpo, percebeu que sumiam várias dores no corpo. Então, por que que a procaína ela é diluída? Então, se de repente engolir, não tem problema nenhum. Ela tem gosto de soro, porque é quase que um soro. E por que que ela não é tóxica? Por que que ela não provoca alergia? Porque não tem adrenalina e não tem conservante. Por isso que ela não é tóxica. Então, você pode aplicar, é o mesmo anestésico que o dentista usava há muitos anos atrás, só que é bem diluído, sem poder de anestésico, tá? O poder de anestésico dele é pequenininho, por isso que a gente sempre espera uns 10 minutos, só 10 minutos, que é o máximo de poder anestésico que ele tem. O que interessa para nós é depois desses 10 minutos. Aí sim a gente vai ver o efeito. Tem pessoas que só precisa de uma sessão. Tem pessoas que precisam de 2, tem pessoas que precisam de 3, né. Depende, por exemplo, às vezes a pessoa levou vários anos para ter um problema de saúde, então às vezes ela vai levar várias aplicações, porque da mesma maneira que a doença evoluiu, de acordo com a cronicidade e a profundidade da doença, às vezes essa doença pode fazer o sentido contrário, até chegar na origem. Então é importante chegar na origem. Só que, para fazer chegar na origem, tem que fazer história de vida. Então não é porque o paciente vem com dor no ombro, que a gente vai aplicar no ombro. Não, às vezes eu posso piorar, porque aquilo não é a origem. Aquilo é só um sinal e um sintoma. E não adianta tratar sinal e sintoma, porque a dor volta. Às vezes volta em 1 minuto, às vezes 1 dia, às vezes 1 semana, às vezes 1 mês, mas a dor volta. E quando voltar, ela pode voltar pior ainda, porque aquilo não era a origem. Entendi. Nossa, estou encantada. Mas infelizmente nosso tempo é curto e a gente chegou ao final, então, dessa conferência. Eu quero agradecer, Mico, as informações que você trouxe aqui para dividir com a gente. Quero agradecer também todo mundo que participou com a gente através do chat, deixando. A gente teve um comentário, teve algumas participações, algumas pessoas online. E para quem não pôde estar com a gente, essa conferência vai estar disponível no nosso canal no YouTube alguns minutos depois que a gente encerrar. E seria incrível se vocês compartilhassem com algum dentista que possa se interessar ou com pessoas que possam gostar e que não conheciam, assim como eu não conhecia a terapia neural, e ajudar também essa mensagem chegar a mais pessoas. Bom, antes de terminar, eu vou dar um minutinho para a Emiko se despedir. Tá, eu agradeço a você, Letícia, que conduziu essa entrevista, essa palestra, e eu agradeço a Mindalia TV, que eu não perco um programa de vocês, é altíssimo nível e tem milhões de adeptos no mundo inteiro. Eu agradeço a vocês pela oportunidade de estar trazendo a público um assunto tão interessante como a terapia neural. E porque a falta de conhecimento das pessoas é muito grande. Então, através de vocês que dão acesso para nós, a gente consegue levar essa informação para a população e através disso, se beneficiar dessa forma de tratamento e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Muito obrigada, Letícia, e a Mindalia TV. Agradeço. Nós que agradecemos. Muito obrigada novamente a todos. Lembrando mais uma vez que você pode contribuir muito com a gente se inscrevendo aqui no nosso canal no YouTube e ajudando a gente a crescer. Bom, da minha parte é isso. Eu me despeço e até a próxima conferência. Tá bom. Muito obrigada.